Programa Agroconecta, a sua conexão com as ações do Sindicato Rural de Arroio Grande. Amigos que se ligam nas redes sociais, em nosso canal do YouTube do Sindicato Rural de Arroio Grande, nós estamos hoje aqui em um ambiente diferente, dessa forma itinerante, nesse desafio que o presidente Marcelo Silveira nos deu de começar a tratar a respeito das questões que envolvem o trabalho social desenvolvido pelo Sindicato Rural de Arroio Grande. Nós estivemos no nosso episódio anterior, lá no restaurante do Parque Lerbino Dutra, acompanhando o Boteco da APAI, nessa ação maravilhosa que o Sindicato Rural de Arroio Grande, em parceria com a APAI, vem desenvolvendo aqui no nosso município. E hoje nós estamos aqui no salão onde é realizado as reuniões do Lions Clube aqui de Arroio Grande. Eu estou aqui com o presidente do Lions, o Elisandro Rodrigues, que vai bater um papo com a gente a respeito de uma ação muito importante que envolve, sim, os produtores rurais aqui de Arroio Grande em prol do nosso Lar dos Velhinhos e também em prol do Lions Clube aqui de Arroio Grande. Essa instituição também que desenvolve um trabalho social fantástico aqui no município de Arroio Grande, que ajuda na manutenção do trabalho do Lar dos Idosos aqui no nosso município e que tem todo o reconhecimento da nossa comunidade, que pode contar, sim, com a solidariedade da população de Arroio Grande. O nosso recado aqui em específico é para os produtores. Mas antes de nós tocar no assunto, Elisandro, seja bem-vindo aqui a este espaço do Sindicato Rural de Arroio Grande. Importante a gente destacar o trabalho que o Lions vem desenvolvendo aqui no município, não só como uma entidade que ajuda na manutenção do trabalho do Lar dos Idosos, mas também a gente tem aqui o projeto Lions Quest, que também é desenvolvido junto os alunos aqui do nosso município, e as campanhas maravilhosas que o Lions acaba desenvolvendo ao longo dos anos. Fala um pouco desse trabalho para a gente, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. É uma satisfação poder dar essa entrevista a vocês e também conversar um pouco e demonstrar um pouco do trabalho que é desenvolvido pelo Lions Clube de Arroio Grande, as campanhas que são desenvolvidas em prol da nossa comunidade. Nós atuamos em várias áreas, ultimamente estamos com uma seara tanto na educação, como agora citaste o Lions Quest, Campanha da Visão, que é um dos programas que também nós desenvolvemos já há praticamente mais de 20 anos. O Lions Quest é um dos mais novos, nós estamos no 3º ano. Casualmente, estamos recentemente fazendo uma capacitação dos professores municipais para que se possa dar continuidade nesse projeto educacional no município. E também nós temos o Lar dos Velhinhos, que é a nossa entidade mantenedora, nós mantemos o Lar dos Velhinhos, este ano completando 50 anos da fundação, em abril de 2026, abril de 1976, E são campanhas importantes que vêm a agregar na nossa comunidade e colaborar para o bom andamento educacional, quando na questão da educação, e também para um carinho, para um cuidado aos idosos, nesse momento em que hoje eles se encontram precisando do nosso apoio, do nosso auxílio. Elisandro, para além da questão social que envolve aqui em específico a manutenção do Lar dos Velhinhos, a gente sabe da proximidade que o Lions tem com essa entidade tão importante aqui para o nosso município. Tu, como presidente, fala um pouco dessa tua condução e dessa relação que tu procura manter também junto aqui a manutenção deste espaço que é o Lar dos Velhinhos aqui em Arroio Grande. Sim, desde que eu peguei a presidência, foi em julho de 2025, eu tenho atuado em prol de conseguir criar um espaço de diálogo entre as duas entidades, que já são próximas, e também um diálogo com o poder público, com os órgãos constituídos, de maneira que a gente possa levar as demandas e a importância do nosso trabalho para outras searas, e procurando sempre dar esse andamento para atividades que nós temos desenvolvido. Tenho tido bons resultados, isso se comprova pelas campanhas que foram desempenhadas agora no ano passado e as que estão por serem realizadas este ano. A campanha da Visão no passado nós atendemos mais de 100 crianças da rede municipal. Tivemos ali um retorno de 80% delas necessitando de óculos,
Muitos deles foram fornecidos pela Fundação Leonística nossa, né, que nos atende o nosso distrito aqui na região do Lions, e também alguns óculos da área especial que contamos com o apoio do poder público para angariar essas questões todas. O Lions Quest foi outra campanha que nós atendemos até o ano passado 197 alunos. Este ano a projeção é de 238 a 260, ou seja, os 197 anteriores do ano passado, e mais outros alunos este ano, né, porque é uma campanha que progride ao longo do tempo. Os alunos vão do 6º ao 9º ano tendo acompanhamento dessa campanha e dessas atividades que são desenvolvidas, né. No âmbito do asilo, nós conseguimos estabelecer um diálogo importante com o poder público, né, de modo a conseguir angariar recursos através de emendas impositivas, né, para poder dar atenção ao prédio, atenção a demandas, procurando o melhor conforto para a entidade. Também, conversando com o poder público, conseguimos, ao longo desse período, parcerias de modo a cobrir as despesas, também ajudar nas despesas que são despesas mensais do Lar dos Velhinhos. Também parcerias através do Fundo Municipal do Idoso, né, que é um ponto importante, que tivemos esse trabalho em parceria com a nossa colega do Lions de Pelotas, que nos trouxe essa demanda referente a recursos de imposto de renda, né, e essa demanda, como nós temos cadeira no Conselho Municipal do Idoso, assim como também o asilo e outras entidades aqui da nossa cidade, nós temos dialogado com essas entidades, dialogado com o Conselho, com o Poder Público, para também dar atenção a demandas, tanto dessas entidades quanto nossas. E temos tido sucesso nessas demandas também. E esse é o fundamento do nosso bate-papo aqui com o Elisandro, direto aqui da sala do Lions, aqui em Arroio Grande, para falar justamente com os produtores rurais do nosso município, também de mais classes, né, que é em relação à questão que envolve a declaração do imposto de renda, em que recursos podem ser destinados para o Fundo Municipal do Idoso, também para o Fundo Municipal da Criança, né? Mas aqui em específico a gente está divulgando essa ação pelos projetos que são desenvolvidos pelo Lions em prol aquilo do Lar dos Velhinhos. Então a gente vai procurar nesse bate-papo ser bem didático, né, para os produtores, para que a gente possa explicar como que pode ser feita essa declaração, né, e como que esse recurso ele chega efetivamente de maneira prática até o seu destino, né, que é a colaboração aí junto ao Lar dos Velhinhos. Então o Elisandro vai explicar para a gente, Elisandro, como é que funciona, né? A gente está aí já durante esse período, né, no prazo para que as pessoas venham fazer as suas declarações e como efetivamente que funciona, Elisandro, a destinação desse recurso de maneira prática, quando a pessoa vai lá declarar o seu imposto de renda, como que a pessoa pode fazer essa destinação aqui para o Lions, para o Lar dos Velhinhos, para o Conselho Municipal do Idoso. Perfeito. Nessa semana começamos nas redes sociais a campanha Leão do Bem, que vem nesse propósito e começa da seguinte maneira. A pessoa física, quando for fazer a declaração do imposto de renda, ela vai fazer o preenchimento da sua declaração com as suas rendas, seus bens, os valores que descontou ao longo do ano de 2025, né? E quando a pessoa preenche a declaração completa, porque são várias modalidades de declaração de imposto de renda, mas quando a pessoa faz a opção pelo preenchimento da declaração completa, é possível verificar que vai haver, após ele informar todos os seus dados, né, vai observar quanto que essa pessoa deveria ter de contribuição de imposto de renda. Né? É o que nós chamamos de imposto devido. É o que ela vai ter que pagar, Theo. É o que ela vai ter que pagar. Né? No momento em que se a Receita apura dentro do programa ou do site da Receita, dependendo de onde a pessoa fizer essa sua declaração, no momento que ela apura esses valores, né, ela também vai informar o que ela já pagou de imposto de renda no seu CPF ou no seu CNPJ, quando for o caso de algumas situações de pessoa jurídica. Né? A Receita vai, então, informar, olha, foi pago X de imposto de renda, né, e falta tanto. Do valor total que deveria ser pago, né, o valor do imposto devido, a Receita autoriza que 6% desse valor seja doado, né, para entidades da área dos idosos e entidades da área da criança e do adolescente. 6%, sendo que 3% podem ser destinados para um fundo do idoso e 3% podem ser destinados para um fundo dos direitos da criança e do adolescente. Né? Isso pode ser feito através da declaração de imposto de renda mesmo. O que ocorre? A pessoa apurou a sua quantia,
viu que é necessário ainda fazer um pagamento para a Receita de valores de imposto de renda e, no momento em que ela apurou esses valores, ela pode, nos campos da própria declaração, fazer uma doação direto na declaração. O nome é este dentro do sistema da Receita Federal. Nesses campos, a pessoa vai selecionar, então, o Estado, Rio Grande do Sul, o município Arroio Grande, e pode selecionar o Fundo Municipal do Idoso, no caso dos idosos, e no outro campo, que tem uma aba também, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. A própria Receita, no momento em que você lança os valores todos, ela vai dizer quanto que você pode doar, ela já vai fazer esse cálculo desse percentual para você, né? E você já pode, então, informar naquele campo. E ao invés de você fazer uma DARF e pagar direto para o governo federal, ou seja, para a Receita diretamente, essa DARF você pode gerar ela e pagar, e esse dinheiro fica no município que você destinar. Então, num exemplo que uma pessoa física tenha um valor de R$100 para poder fazer esse pagamento. Essa pessoa vai, então, emitir essa DARF para o Fundo Municipal do Idoso. Esse dinheiro, então, vai cair na conta bancária do Fundo Municipal do Idoso de Arroio Grande. Esse valor, estando na conta do Fundo Municipal do Idoso de Arroio Grande, as entidades que são ligadas à área do idoso, no município, as entidades filantrópicas, as entidades sem fim lucrativo, podem apresentar projetos na área de suas competências para angariar recursos e promover melhorias nas suas entidades. Esses recursos são repassados para as entidades através do próprio conselho, que autoriza. Então, é um recurso que é vinculado, ou seja, ele tem que ser usado na área do idoso, quando para o idoso, e na área da criança ou adolescente, quando criança e adolescente, né? E tem que ser feito com aval do conselho para as entidades e para os projetos sociais que assim forem desenvolvidos. Elisandro, de maneira prática, o Lar dos Velhinhos aqui, o Lar dos Idosos aqui de Arroio Grande já foi beneficiado, né, através dessa proposta, né, da destinação aí dos recursos do imposto de renda. Nós já temos aqui, né, um projeto concreto já que foi executado aqui no Lar dos Velhinhos, né? Sim. Ano passado, nós tivemos os recursos, o montante referente a 2024 foi apurado, né, dentro do saldo da conta bancária do Fundo Municipal do Idoso e, através de um projeto que se apresentou junto ao Conselho Municipal do Idoso, nós conseguimos fazer a compra, a aquisição e instalação de equipamentos de ar-condicionado para os quartos dos idosos. Foram 10 equipamentos de ar-condicionado, né, no montante de R$40 mil, é um montante expressivo, que nos condiciona melhores confortos para essas pessoas, né, pois as peças são grandes, né, claro. São peças grandes aqui no prédio, e aí eles vão ter um conforto melhor, seja no verão, seja no inverno, pois são equipamentos que podem dar uma melhor momento de conforto para essas pessoas nesse momento de vida. Então, o nosso bate-papo aqui é muito nesse sentido, né, Elisandro? É de conscientizar as pessoas, a comunidade de Arroio Grande, né, que venha fazer aí a sua declaração do imposto de renda, que possa destinar, né, aí esses recursos através, né, dessa possibilidade, né, na hora ali de fazer a doação para as entidades, né, que também possam colaborar aí com o Conselho Municipal do Idoso, né, se refletindo aí nas melhorias também do trabalho que é desenvolvido aqui pelo Lar dos Idosos aqui no município de Arroio Grande. De maneira prática, Elisandro, para quem vai fazer ainda a sua declaração do imposto de renda, dentro do sistema ali, o que tu pode dizer para a gente? Ele é tranquilo de se fazer? As pessoas podem ter algum trabalho a mais? Para quem é contador também, né, eu acho que fica também esse apelo, acho que eles também podem fazer essa indicação para os seus clientes, enfim, de destinar esse recurso. Como é que é ali dentro do sistema? Porque muitas vezes as pessoas podem estar nos ouvindo, nos assistindo e pensando assim, mas deve ser algo muito trabalhoso de se fazer, mas como é que é a interface do sistema ali? O que tu pode dizer para a gente? A interface ela é bem explicativa, ela é autoexplicativa. A recomendação que se dá, né, para essas pessoas que vão assim preencher e também para os profissionais da área da contabilidade, me enquadro porque também atuo nessa área, né, é fazer o preenchimento completo da declaração com todas as informações, os rendimentos que a pessoa percebeu no exercício, né, todos os descontos, todas as informações necessárias, os pagamentos efetuados, os bens, após o preenchimento da declaração, então se direcionar ao campo doações direto na declaração. Nesse campo, a pessoa vai conseguir apurar, né, se tem ainda imposto a pagar, né, e então ela vai ter essa possibilidade de fazer
a destinação de valores, seja para o fundo do idoso ou seja para o fundo dos direitos da criança e do adolescente. São duas abas que vão aparecer no momento em que a pessoa for fazer esse preenchimento. Numa das abas ela vai preencher com os valores para o fundo do idoso e na outra ela vai preencher com os dados para o fundo da criança ou adolescente. Após o preenchimento, e ao momento que for salvo os valores ali que for destinados para essa área, a pessoa vai ter um campo, dentro da própria declaração, um campo de impressão, né, onde ela vai poder imprimir, então, as DARFs, os documentos de arrecadação federal, onde vai estar os valores e vai poder, então, fazer o pagamento desses valores via bancários ou até mesmo numa lotérica, aí o meio de pagamento que a pessoa melhor entender pertinente. Elisandro, eu acho que um ponto que a gente pode destacar aqui nesse bate-papo é que, além ali do cidadão, né, que vai pagar o seu imposto e destinar esse recurso, né, para o fundo municipal do idoso ou para o fundo municipal da criança, é importante destacar a importância do município de Arroio Grande ter, né, esses conselhos ativos e organizados, né, porque tudo isso passa pela questão da elaboração de projetos para que possam ser executados, e isso, é óbvio, passa por dentro dos conselhos. Então, a importância de se ter esses conselhos ativos, né, e com as suas cadeiras aí, né, destinadas à sociedade civil, às entidades, enfim, é a participação popular que também permite que esses recursos venham chegar ao seu destino, né, Lisandro? Sim, com certeza, porque a formação dos conselhos é feita com uma parcela de pessoas da administração pública e uma parcela do poder privado. Então, é o poder público e as entidades privadas, né? Esses conselhos precisam estar ativos, né, devidamente registrados, os fundos também com a sua documentação em dia, com o CNPJ também em dia, para que se possa, então, fazer o levantamento dessas informações que assim foram chegadas ao Conselho, né, verificar esses projetos, analisar esses projetos e então dar o aval para que esses recursos possam ser usados. É importante, inclusive, para as pessoas que estão nos ouvindo, que esses valores que as pessoas destinarem para o Fundo Municipal do Idoso e para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente são recursos vinculados, ou seja, só podem ser gastos nessas áreas, não podem ser dispostos para outras áreas. Então, é necessário que haja também a mobilização das pessoas em destinar e haja a mobilização das entidades em também desenvolver projetos para atender essas áreas, pois é um recurso importante que pode promover melhorias para o coletivo. Tem como adiantar para nós algum projeto que vocês já consigam vislumbrar assim, de aplicação de recurso aqui para o Lar dos Velhinhos, né, caso, né, se chega a esse montante, né, dos projetos que vocês têm aqui para poder executar melhorias, enfim, infraestrutura, o que hoje o Lar dos Velhinhos necessita aqui em Arroio Grande que pode ser contemplado com esses projetos? Esses projetos eles podem atender as demandas prediais, podem atender as demandas de equipamentos e vai, logicamente, depender dessa análise, né, das necessidades primeiras, né, para essas questões, fazer uma avaliação de quais delas são prioridades, mas nós, ao longo desse período em que atuamos, né, nessa parte dos projetos, tivemos já demandas prediais e tivemos também demandas de equipamentos, né. Para citar uma demanda de equipamento, nós temos lavanderia, né, é uma dos pontos importantes que se utiliza muito, né, pois é uma demanda muito importante, ela está sempre em funcionamento, a lavanderia do asilo, né, então um dos pontos que nós temos angariado recursos nesse sentido e também do prédio, né, o prédio também nós procuramos sempre manter, porque a manutenção de um prédio, o tamanho do prédio do asilo necessita de uma constante atenção, claro, né, seja na área das esquadrias, seja na área dos espaços, melhor adequação aos espaços, né, tudo isso é importante. Então, nós estamos sempre em avaliação, verificando as questões que são importantes, necessárias e definindo as prioridades. Então, certamente haverá demandas para serem levadas ao Conselho do Idoso, no momento em que tiver, assim, esses recursos disponíveis. Maravilha. Queria agradecer ao Elisandro por bater esse papo aqui com a gente, por trazer, né, de uma maneira bem explicativa aí para o nosso público, né, para os produtores rurais aqui do município que ainda não realizaram a sua declaração do imposto de renda, para que venham colaborar e destinar os recursos aí para o Conselho Municipal do Idoso, também para o Conselho Municipal da Criança, que estão ativos aqui no município de Arroio Grande, uma forma de colaborar a nossa comunidade que é tão solícita aí, né, com os apelos que a gente faz para as instituições e para as entidades aqui do município de Arroio Grande, com certeza, né, também vão
vão se fazer presentes aí em mais essa demanda que envolve também o Lions, que envolve o trabalho do Elisandro aqui, de toda a equipe do Lions de Arroio Grande, que fazem esse trabalho maravilhoso na manutenção do trabalho que é realizado aqui junto ao Lar dos Idosos de Arroio Grande. Elisandro, obrigado pela tua participação, obrigado pela tua presença aqui em nos atender e também de explicar para a nossa comunidade, né, como que as pessoas podem participar desse projeto. Nós que agradecemos esse espaço que está sendo disponibilizado pelo Sindicato Rural, de poder divulgar essa campanha tão importante, né, levar a conhecimento do nosso público, inclusive, né, o público do Sindicato Rural, os sócios e demais público que assim atende, e esse conhecimento, essa informação e da importância também desses recursos para que fique no município, que a gente possa ampliar melhorias dentro da nossa cidade mesmo. Nós estamos aqui direto do Salão de Festas do Lions Clube de Arroio Grande, trazendo esse material para o Sindicato Rural aqui do nosso município, nessa ação especial, né, em que nós saímos aí de dentro do Sindicato Rural, onde normalmente nós apresentamos os nossos programas, para trazer, né, uma edição especial aqui falando do trabalho do Lions. A gente já conversou com o Elisandro, o presidente do Lions, falando, né, a respeito das ações que tratam da manutenção dos serviços também aqui do Lar dos Velhinhos como entidade mantenedora. E agora eu estou aqui com o Juninho, ele que é representante também do Lions, né, atua também junto ao Lions aqui, produtor rural, né, e também é envolvido com a causa também junto ao Sindicato Rural de Arroio Grande. Agora nós estamos aqui, né, em nome do presidente Marcelo Silveira, né, Juninho, fazendo essa ação especial e tratando muito dessa conscientização, principalmente da classe produtora, né, Juninho? Que o município de Arroio Grande nós temos aí, né, como principal atividade econômica, né, e o montante, né, da economia do município é baseada no setor produtivo, nos seus mais diversos segmentos, né, e a gente sabe que a classe produtora também é muito envolvida com as questões sociais, o sindicato rural também é muito envolvido com as questões sociais, e agora se tem essa oportunidade, né, Juninho, já de alguns anos aí dentro dos projetos que o Elisandro colocou para a gente, para que os produtores possam, né, fazer essa doação de recursos através do imposto de renda. Então fica aqui esse chamamento, né, Juninho? Rafael, conforme o Elisandro bem falou, e esse convite via sindicato, Lions, para deixar claro para os nossos produtores rurais de Arroio Grande que nas suas declarações de imposto de renda, que procurem os seus contadores, os seus profissionais que fazem as suas demandas, que se informem como fazer essa declaração. Como o Elisandro explicou meio bem, e essas declarações vai Deus do produtor rural, a pessoa física e jurídica. Nós, como do sindicato, a gente procura auxiliar os produtores rurais como eles precisam para fazer essas declarações. E aí esse auxílio nosso procurem os seus contadores. A gente está mandando os informes como os contadores para eles buscarem essas declarações. E esse auxílio fica no município, não só para o asilo, para o Lions, para a criança e adolescente, para o hospital, mas sim essa verba que fique no município, seja investida no município, como foram os projetos que venham a acontecer. Juninho, nós temos o Sindicato Rural muito envolvido com a questão que envolve, né, essas questões relacionadas à luta dos produtores rurais. Mas também tem a parte social que o sindicato desenvolve aqui no município de grande relevância. Nós temos o trabalho do Sindicato Rural envolvendo a APAI de Arroio Grande, que a gente pôde acompanhar também lá o Boteco, maravilhoso evento que foi feito para a manutenção dos serviços da APAI. O sindicato também ajuda aí na ecoterapia da APAI aqui de Arroio Grande, né, sediando lá dentro do Parque Hermínio Dutra, né, as sessões de ecoterapia, também com a manutenção dos animais lá dentro, né, e agora essa proximidade do Sindicato Rural fazendo esse chamamento para os produtores junto ao Lions aqui em Arroio Grande. Essa proximidade entre as entidades, Juninho, a pergunta que eu te faço, a proximidade entre as entidades em prol do município de Arroio Grande também é uma das vertentes da classe produtora do município, né? Os produtores também são envolvidos nessa área, tu como produtor, né, sempre trabalhando na questão social, a gente observa muito, Juninho, às vezes os produtores, quando tem lá uma boa colheita, né, o pessoal pega e comenta, vamos lá, vamos fazer uma doação para o Lions, né, para agradecer esse momento especial. Então também é uma classe muito envolvida com a questão social do município, né, Juninho? Os produtores rurais, muitos produtores rurais, vários produtores rurais, não tenho nomes aqui para mencionar, contribuem com o asilo, tanto em doações como doações em dinheiro, doações em mercadorias, doações em imóveis.
os produtores rurais são muito ativos nas doações à entidade do asilo. E em relação à participação, asilo, sindicato, em Lages não é de hoje. Quando eu entrei no Lages, estava na pandemia e nós usávamos o espaço do sindicato lá para fazer os galetos. Usamos, se eu não me engano, 1 ano o espaço do sindicato, em parceria com o sindicato. Aquele período foi muito bom, foi aprendizado para nós do Lions se organizar para fazer o galeto drive-thru, que hoje seguiu sendo drive-thru, né? E também tem um espaço que o Lions usa na Expofeira para fazer a campanha da saúde, medições de pressão, açúcar, todas aquelas medições, aí faz óleos, e aí junta os companheiros do Lions, a turma dos amigos ali, quando o tempo ajuda, fazem um churrasquinho e tudo mais. Então, essa união é bem-vinda para a população da Arroio Grande, para o asilo, para o Lions e para todas as entidades. Maravilha, queria agradecer ao Juninho também por bater esse papo aqui com a gente. A gente finaliza esse material aqui para as redes sociais e YouTube do Sindicato Rural de Arroio Grande, para quem também nos ouve através da Rádio Difusora, a respeito dessa campanha tão especial, e fica aqui o recado. Se você ainda não declarou o seu imposto de renda, faça a sua declaração e na aba lá das doações, destine os recursos para o Conselho Municipal do Idoso aqui de Arroio Grande ou para o Conselho Municipal da Criança para ajudar as instituições e as entidades aqui do nosso município. Até a próxima! Programa Agroconecta, a sua conexão com as ações do Sindicato Rural de Arroio Grande.